Oi, pessoal. Hoje é quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026, e nosso querido amigo, nosso irmão, Matthew Ho, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Matt. Matt Ho is here with us. Welcome back, Matt. Oi, Nima. Bom ver, bro. Please hit the like button, helping us reaching more people. Por favor, clique no botão de curtir. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Matt, deixe-me começar com o conflito entre o Irã e os Estados Unidos. Acabamos de ter a segunda rodada de negociações entre as duas partes. O resultado, logo após as conversas, parecia positivo. Ambos os lados diziam: estamos fazendo progressos. Mas, com o passar do tempo, é possível ver que os Estados Unidos, de alguma forma, se distanciaram daquele entendimento inicial das negociações. E hoje, Donald Trump está literalmente emitindo um ultimato contra o Irã. Vocês têm que desmantelar todo o programa nuclear ou enfrentar outras opções. Isso significa que a guerra vai acontecer. Nós sabemos disso. Os Estados Unidos têm muitas armas na região, no Mar da Arábia e perto do Irã. E o segundo porta-aviões está a caminho. Na minha opinião, ele estará lá até o fim de semana. Parece que será esse o caso. Como você vê a situação? Vamos ver uma nova guerra acontecer? Você é uma das poucas pessoas que já vivenciaram uma guerra no Oriente Médio, que conhecem a situação, que entendem a dimensão de um conflito, caso ele ocorra. Qual é a sua compreensão? Bem, esta é uma história horrível. O potencial aqui para o povo iraniano é um pesadelo bem diante deles. Quero dizer, não há como retratar esta guerra como algo diferente de um pesadelo. Um verdadeiro show de horrores para o povo iraniano. Não importa o quão bem o exército iraniano se saia, não importa quantos ataques os mísseis balísticos iranianos realizem contra campos de aviação, bunkers ou prédios residenciais israelenses, ou mesmo se os iranianos conseguirem afundar um navio americano, ou sabe, mesmo que afundem um porta-aviões, 2 porta-aviões, a realidade para o povo iraniano ainda será um pesadelo. Não há outra maneira de entender isso. Seja qual for o tipo de vitória que as pessoas estejam comemorando de fora, seja pelos iranianos contra os americanos, ou pelos americanos e israelenses contra os iranianos, acho que é preciso compreender, a menos que você seja algum tipo de criatura sem alma, o horror que vai recair sobre o povo iraniano aqui. E olhe para o Afeganistão, olhe para o Iraque, olhe para a Síria, olhe para o Iêmen, olhe para a Líbia. Sabe, quero dizer, que outros exemplos se pode tirar das guerras americanas, além do fato de que os povos atacados sofrem imensamente. Então, é claro, as consequências, os resultados imprevisíveis, contraproducentes. Sabe, é disso que as pessoas falam quando mencionam o efeito rebote. Quero dizer, escolha qual você quer. Quer olhar para o Afeganistão como um estudo de caso, o Iraque como um estudo de caso, a Síria como um estudo de caso, a Líbia como um estudo de caso. Qual você quer examinar? Posso citar mais, certo? As pessoas vão sofrer, e o resultado é duvidoso. Certamente, vimos no último dia introdução na região que várias dessas americanas amateurs. Enviamos mais de 50 F-22, F-35s e F-16 para lá, que sabemos, além de todas as aeronaves de apoio importantes necessárias para realizar esses ataques. Especialmente aeronaves de guerra eletrônica, de reconhecimento, os aviões-tanque. Sabe, quero dizer, todo mundo já leu os relatos de mais de 150 voos de C-17 e C-5, esses são aviões de carga, para o Oriente Médio, muito além do que é habitual, certo? Então, o que eles estão fazendo? O que estão levando para lá? Provavelmente estão levando mais baterias Patriot, mais baterias THAAD, mais bombas de 2.000 libras, mais bombas de 500 libras, certo? Mais kits de DAM, etc, etc, etc. Quero dizer, o ponto em que estamos, o que estamos prestes a enfrentar agora, nós, a sociedade em geral, o mundo, sabe, há todo tipo de possibilidades aqui de como isso pode se desenrolar. A única coisa da qual tenho certeza é que isso será desastroso para o povo iraniano.
a menos que acabe sendo um caso semelhante ao que vimos no ano passado. Muito limitado em alcance, muito limitado em duração. Mas ninguém parece esperar por isso. E de onde quer que venham as informações, seja de fontes iranianas, israelenses ou americanas, todas as expectativas apontam para uma guerra muito séria e duradoura. Então, sabe, certamente podemos discutir como seria uma derrota para os americanos, como seria uma derrota para os iranianos, o que seria uma vitória para qualquer um dos lados. Mas o que mais me preocupa agora é que há 92 milhões de iranianos à beira do inferno. Acho, Matt, que é muito difícil decidir quem vai vencer a guerra, porque a guerra não é sobre vencer. É sobre perder. Todos os lados vão perder, na minha opinião. Não há vencedor em nenhum tipo de guerra, porque todos sofrem. Mas você acha que, vamos supor que o objetivo final seja o programa nuclear do Irã? Não vejo como isso mudaria alguma coisa. Esta guerra não vai mudar o programa nuclear do Irã. Então, o que é, afinal? É sobre Israel de novo? Ou é realmente sobre o programa nuclear do Irã? Porque se for sobre Israel, não há outro caminho. O caso de Israel não pode ser resolvido militarmente. E é por isso que eu também não acho que o caso do programa nuclear do Irã possa ser resolvido pela guerra. A guerra não resolve nada, na minha opinião. Infelizmente, minha avaliação é a mesma, de que o povo do Irã, a liderança do Irã, o exército do Irã, todos dizem, temos que lutar contra os Estados Unidos. Isso vai acontecer. Não há outra opção. Porque Donald Trump não demonstra nenhuma sinceridade nas negociações que eles estão tentando ter conosco. Qual seria o resultado? Vamos supor que a guerra aconteça. A guerra devastaria toda a região. Qual seria o resultado disso? Acho que veja, quais são os objetivos aqui para cada lado? Se não estamos falando de objetivos militares, quem pode derrubar mais aviões, atingir mais navios, bombardear mais bases, matar mais generais, seja o que for, então os objetivos políticos são o que há de mais importante. A única coisa que realmente importa para a nossa discussão, a partir da perspectiva que temos, da altitude de onde estamos observando isso, certo, é isso que importa. Quais são os objetivos políticos aqui? E isso se conecta aos objetivos estratégicos. Para os americanos e os israelenses, o objetivo é a mudança de regime. Acho isso muito duvidoso, mas também acredito que logo ao lado desse objetivo, o objetivo secundário, ou se não for possível alcançar a mudança de regime, os israelenses e os americanos estão satisfeitos em fraturar o Irã, fazendo o país parecer com a Síria em 2014 ou 2015. A ideia é desestabilizá-lo por meio de levantes civis, baseados principalmente em ideias sectárias. Levantes. Então, a ideia é que vamos atacar o Irã e, enquanto o atacamos, também realizaremos ciberataques, ataques de decapitação ou assassinato, e enviaremos comandos. E haverá, sabe, todo esse conjunto de ações incluídas nesses ataques. Mas também haverá o mais importante, esses levantes ocorrendo em partes do Irã onde há uma presença sectária, étnica ou regional que permita algo assim. Então, na parte ocidental do Irã, os curdos vão tentar se levantar. Na parte oriental serão os baluches. Na costa do Golfo, há a população árabe sunita. Com sorte, eles também se levantarão. E essa ideia de que todos começarão a lutar contra o governo estatal, eventualmente, é claro, começarão a lutar entre si. Mas isso é ainda melhor, porque quanto mais caos, mais instabilidade, mais iranianos matando iranianos, melhor. Isso me lembra comentários do governo americano durante a guerra Irã-Iraque. Algo como, o melhor cenário seria o último iraquiano matar o último iraniano. Nesse caso, projete essa ideia cerca de 40 anos à frente. O melhor cenário para os governos americano e israelense seria que os dois últimos iranianos se matassem entre si.
Acho que esse é o cálculo frio, assassino, sádico e psicopata aqui, desses megalomaníacos em Washington, D.C. e Tel Aviv. Então esse é o objetivo. As Forças Armadas dos Estados Unidos podem alcançar isso junto com as forças israelenses? Acho que não. Acho que as Forças Armadas dos Estados Unidos certamente podem tentar. E quando eu disser Forças Armadas daqui em diante, apenas presuma que estou incluindo os israelenses nisso. E se eu disser os israelenses, presuma que estou incluindo os americanos nisso, porque os dois estão juntos. Então, certamente, os americanos e os israelenses podem matar um grande número de iranianos. Eles podem explodir muitas coisas, certo? Podem destruir muita infraestrutura. Mas conseguem vencer uma campanha? Há muitos motivos para acreditar que não. Um deles é simplesmente o histórico das Forças Armadas americanas nas últimas décadas. Pode-se contrabalançar isso com o sucesso que os israelenses demonstraram no Líbano, na Síria e em silenciar a resistência iraquiana. Os americanos estiveram fortemente envolvidos nisso, certo? Quero dizer, pode-se dizer que as campanhas mais recentes foram mais eficazes, mais bem-sucedidas para os israelenses e os americanos. Então, é preciso equilibrar isso. Mas eu não acho que a longo prazo, em uma campanha militar prolongada que dependa da máquina de guerra das Forças Armadas dos Estados Unidos, com a base industrial americana por trás para sustentar a guerra e fornecer os recursos, manter os navios no mar, os aviões no ar, as bombas nos aviões, produzir mísseis suficientes para continuar lutando e assim por diante. Eu não acho que as Forças Armadas americanas e o complexo militar industrial americano consigam fazer isso. Sabe, para os iranianos, então, como é que seria a vitória? Os iranianos só precisam resistir, certo? O governo iraniano só precisa continuar de pé. E sabe o que isso implica, então? Então agora voltamos aos nossos momentos iniciais aqui. Falamos sobre o inferno no qual o povo iraniano está prestes a ser lançado. O governo iraniano pode sobreviver, mas quantos iranianos mortos haverá? O governo pode sobreviver, mas vai ter que enfrentar o quê? Uma guerra civil? Reprimir todas essas revoltas sectárias? Matar quantos de seu próprio povo para conseguir isso, certo? Quero dizer, ok, digamos que o governo iraniano ainda esteja de pé. Você vai chamar isso de vitória? Depois de quê? Depois de toda essa ruína, toda essa destruição, toda essa morte. E então, a terceira possibilidade, ou mais provável, é que haja um desfecho que não prevemos, que não conhecemos. Sabe, a guerra é o terreno fértil para consequências imprevistas. Não temos ideia do que pode surgir desta guerra, assim como ninguém tinha ideia do que sairia do Afeganistão. Vou voltar ao Afeganistão dos anos 70, quando começamos a armar e financiar Gulbuddin Hekmatyar e seu grupo, certo? Quero dizer, ninguém tinha ideia do que aquilo resultaria. A guerra do Iraque, é claro, é o melhor e mais clássico exemplo de efeito colateral. Mas também, claro, Síria, ou Líbia, ou Iraque, ou Iêmen, certo? Quero dizer, as guerras não seguem o curso que se espera. Então, simplesmente não temos ideia de qual pode ser o resultado. E não há um prazo definido. Você pode dizer, ok, daqui a 6 meses vamos avaliar se a guerra foi vencida ou não, se esta guerra foi bem sucedida ou não. Sim, claro. Poderíamos ter dito isso em março de 2003. Vamos para setembro de 2003 e ver como a guerra está indo no Iraque, certo? Então, sabe, é isso que estamos enfrentando. Acho que eu disse que a única coisa da qual eu tinha certeza era que o povo iraniano iria sofrer. E a única outra coisa da qual tenho certeza é que qualquer um que tenha certeza de saber como essa guerra vai se desenrolar, acho que está enganado, sabe? Quero dizer, é aí que estamos. Mas podemos olhar para as intenções aqui. Uma última coisa, quando ouvi as notícias esta tarde, quando as negociações em Genebra foram concluídas, e como você disse, ambos os lados foram vagos. Os iranianos pareciam mais positivos. Os americanos jogaram um balde de água fria nisso. Donald Trump estava lançando ameaças.
Mas o que mais me deixou arrepiado foi quando ouvi o âncora da Al Jazeera basicamente dizer que os dois lados concordaram em se reunir novamente em algum momento nas próximas semanas. Que não há nada definido, nada concreto. Não há desculpa para o governo Trump dizer: temos uma reunião na próxima quarta-feira e vamos nos apegar a isso. Não que isso fizesse diferença para eles, porque vimos o que aconteceu no ano passado, quando os americanos estavam conduzindo negociações com os iranianos e os israelenses atacaram. E durante aquela guerra de 12 dias, Donald Trump disse: "Vou dar a vocês 2 semanas, iranianos, para virem à mesa e finalizar isso." E então, em vez de 2 semanas, os iranianos tiveram 3 dias antes de Donald Trump enviar os B-2 e declarar a guerra uma vitória. I think the situation right now. Acho que a situação agora é diferente do que era na primeira rodada de negociações antes da guerra, a guerra de 12 dias. A diferença é que agora tudo está pronto. Eles até enterraram a maioria dessas instalações no subsolo, cobrindo-as com muita terra. E isso mostra o quão sério é. Sabe, apesar das negociações, eles sabem que a guerra está chegando. Você vê as imagens, vê a forma como a mídia iraniana interna está falando sobre a guerra. E Matt, quais são os objetivos de Israel? Eles realmente acham que podem alcançá-los? Vamos supor que o ataque aconteça, o sofrimento que você mencionou. Isso vai dar a Israel o que ele quer alcançar? Is that gonna give Israel what they want to achieve? Será no sentido de que permite a Israel continuar sua dominação, ou sua tentativa de continuar sua dominação da região. Certo? Quero dizer, já se foram os tempos em que Israel via a Grande Israel simplesmente como a conquista dos palestinos, talvez tomando algum território no sul do Líbano e partes da Síria. Esses tempos acabaram, até mesmo a ideia de tomar partes do Sinai. Agora, Grande Israel significa do Nilo ao Eufrates. E isso, seja alcançado por meio de ocupação real e território conquistado, ou pelo fato de essas terras estarem sob influência israelense. Semelhante ao que ocorre agora no sul da Síria, onde não há tropas sírias no solo ao sul de Damasco, mas a Síria ainda o controla. But Syria controls it, right? Syria has, essentially cut off the Syrian government. Certo. A Síria, sabe, basicamente impediu o governo sírio de operar ao sul de Damasco. Então, sabe, como isso se apresenta? Não tenho muita certeza, mas esse é o ideal. Para alcançar isso, eles precisam finalmente tirar o Irã do jogo. E há também essa sensação geral, na campanha de Israel, de que, veja, enfrentamos o eixo da resistência. Era Assad na Síria. Eram os iraquianos, os xiitas iraquianos que apoiavam o Irã. São os iemenitas, os Houthis, o Ansar Allah no norte do Iêmen. E então, é claro, há os iranianos como capitão, ou quartel-general, ou o pai de tudo isso, como quiser descrever. E eles conseguiram, os israelenses, derrotar o Hezbollah. Dá para ver como estão avançando em termos de anexar a Cisjordânia e certamente a Síria. Eles têm agora um representante da Al-Qaeda no comando em Damasco. Como isso vai funcionar para eles no futuro? Essa é uma ótima conversa para se ter. Mas por enquanto é melhor para eles. É melhor do que ter Assad lá. As milícias iraquianas foram silenciadas, certo? Os americanos tiveram um grande papel nisso, no sentido de puxar a coleira daqueles em Bagdá. Se as pessoas não sabem como os americanos fazem isso, é porque o Federal Reserve dos Estados Unidos recebe toda a receita do petróleo do Iraque. Então, literalmente, com um estalar de dedos, os americanos podem cortar a receita do petróleo do Iraque, que representa cerca de 80 e poucos % do orçamento federal iraquiano. Então, sabe, quero dizer, e depois com os iemenitas, eles adotaram uma abordagem de tipo dissuasório. Acho que os iemenitas, é claro, não foram derrotados. Eles não foram neutralizados, mas basicamente se dissuadiram mutuamente. E os iemenitas vincularam sua guerra com Israel às ações militares de Israel em Gaza. Eu também presumiria que isso inclui a Cisjordânia. Portanto, podemos ver no futuro uma retomada dessas hostilidades. E novamente, como eu disse antes, se eu disser Israel,
inclua os Estados Unidos nisso. And again, here, as I said before, if I'm saying Israel, include the United States in that. And so now you really have of the 6 or 7 fingers. E então agora você realmente tem, dos 6 ou 7 dedos do eixo, por assim dizer, pontos do eixo de resistência. Apenas os iranianos, junto com os iemenitas, em certa medida. Mas são os iranianos que estão impedindo que Israel domine a região. Você pode perguntar, o que os turcos estão fazendo? E os egípcios? E quanto aos sauditas e aos emiradenses? Os turcos são uma questão completamente diferente. Mas certamente, com as monarquias do Golfo, existe um modo de vida, certo? Há um entendimento que lhes permite trabalhar com os israelenses, para que ambos operem no mesmo espaço. E sabe, enfim, é aí que estamos. E é aí que Israel está. Está vendo que, ok, o próximo passo em nossa campanha por uma grande Israel é acabar com o Irã. E para fazer isso é ou uma mudança de regime ou fazer o Irã parecer com a Síria, de modo que o Irã não possa ter impacto, não possa ter influência, não possa ter presença no Oriente Médio, porque o governo iraniano estará ocupado demais tentando sobreviver, ocupado demais matando seu próprio povo, essencialmente, em uma guerra civil. Quero dizer, certo, esse é o objetivo então. E eu acho que os israelenses estão em uma posição em que podem absorver ataques iranianos até certo ponto. Você mencionou antes como os iranianos estão preparados para essa guerra. Os israelenses certamente estão. As bases aéreas deles são fortificadas. Eles têm F-35s, F-15s, estão em bunkers, então podem perder alguns no solo, mas não muitos. O mesmo vale para os bunkers de comando e controle. Os bunkers, onde os políticos se abrigam, até mesmo os destinados a civis, são muito bons. Vimos no ano passado, quando mísseis iranianos atravessaram o guarda-chuva de defesa americano e israelense e atingiram bases aéreas israelenses. Eles atingiram partes de Tel Aviv, onde as forças de defesa de Israel têm seus bunkers de comando e controle sob áreas residenciais. Então, sabe, o melhor cenário para os iranianos é fazerem isso, ou fazerem em massa, mas qual seria realmente o efeito disso? Isso não vai derrubar o governo israelense, sabe? E qualquer ataque a Israel, por mais danoso que seja, só vai fortalecer o apoio público israelense ao governo. Então veja, o melhor cenário para o Irã seria que as suposições estivessem corretas. As suposições de que o Irã tem muitas vezes mais mísseis balísticos do que os americanos e israelenses têm mísseis defensivos. Achamos que esse é o caso, como vimos em junho, mas não temos certeza disso. E quanto a essa ideia de quantos mísseis, foguetes e drones os iranianos possuem, a suposição é de que eles têm muito mais, tanto em quantidade quanto em qualidade, do que, por exemplo, os iemenitas. Mas também precisamos ter cuidado com nossas estimativas e suposições, porque veja, se voltarmos um ano e meio, a narrativa constante era de que o Hezbollah tinha centenas de milhares de drones, centenas de milhares de mísseis e foguetes, e isso simplesmente nunca se concretizou. Certo. Quero dizer, precisamos ter cautela com argumentos baseados em supostas capacidades e forças de todos esses grupos, porque não temos total certeza. Então, o melhor que podemos fazer é olhar para exemplos históricos, analisar o que conseguimos extrair de fontes abertas, mas também manter a prudência. E sabe, mais uma vez, volto a dizer que a única coisa da qual tenho certeza é que o horror já atingiu o povo iraniano. E o fato de alguém ter certeza sobre como essa guerra vai se desenrolar, bem, eu discordo dessa pessoa. Sim, pelo que entendo, Matt, o Irã vai começar os ataques a partir de fora. Acho que eles vão usar o Iraque, o Líbano e o Iêmen. Vão começar com esses 3 de fora e depois agir de dentro. É isso que eu entendo. E é por isso que acho que a escala da guerra pode ser inimaginável, sabe? Toda a região pode se envolver. Não importa se o governo do Iraque quer isso ou não. Tudo vai mudar os cálculos, porque sabemos que Nouri al-Maliki está voltando ao poder no Iraque, depois de anos e anos tentando influenciar o que vem acontecendo lá.
trying to influence what's going on in Iraq, but finally it shows that Iran has the leverage. Mas, no fim das contas, isso mostra que o Irã tem influência no Iraque. No Iêmen, eu diria que os iemenitas sairiam por cima. É por isso que precisamos olhar para todas as dimensões. E o que você mencionou sobre os Estados Unidos e Israel se unirem, eu diria que isso está 100% correto. Porque Israel vai estar ao lado dos Estados Unidos no ataque inicial ao Irã. E isso é extremamente problemático, na minha opinião, para todos os Estados árabes da região. A Arábia Saudita não quer isso. Na minha opinião, eles não querem, não podem fazer nada. Eles não têm poder. Esse é o problema. They have no power. That's the problem. It's not Saudi Arabia, UAE trying to... Não é a Arábia Saudita. É os Emirados Árabes Unidos tentando se aproximar. O único país na região do Golfo Pérsico que está próximo de Israel são os Emirados Árabes Unidos. Os outros países têm, de certa forma, medo de Israel. Eles sabem que, se o Irã perder o jogo, não terão mais nada para se opor a Israel. Como você mencionou, Israel vai dominar toda a região, na minha opinião. E não restará nada que esses países possam fazer. A Turquia, por outro lado, vai sofrer uma enorme desestabilização, não apenas vinda do Irã, mas também da Síria e de toda a região. Isso influenciaria a situação na Turquia também. Essas são coisas enormes que estão acontecendo, na minha opinião. These are huge things that are happening, in my opinion. Nima, all that you just brought up Sim, there, we could go. Nima, tudo isso que você acabou de mencionar aí, poderíamos ir país por país, certo? Então, poderíamos falar sobre o Iraque, com certeza. Você tem o governo em Bagdá, basicamente dizendo as forças de mobilização popular, essas milícias xiitas. Há também algumas sunitas, mas em sua maioria xiitas, que provavelmente apoiarão o Irã nesta guerra, dizendo a elas, vocês não podem fazer isso, não façam isso. Então elas vão lá e fazem de qualquer jeito, certo? Aí as repercussões recaem sobre o governo em Bagdá. O governo tenta controlar essas milícias, elas começam a lutar. Depois você acrescenta o fato de que, se digamos, israelenses e americanos forem bem-sucedidos em apoiar uma revolta curda no Irã, certamente os curdos no Iraque podem perceber que estão em uma posição particularmente ruim nessa situação. Sabe o que quero dizer? Dá para ver claramente como isso, a capacidade de fluir e crescer exponencialmente até se tornar algo maior, está presente. Quero dizer novamente, olhe país por país. Se as pessoas têm acompanhado as notícias vindas do Líbano, Israel tem bombardeado o Líbano todos os dias. Eles têm bombardeado o Líbano basicamente desde aquele suposto cessar-fogo em novembro de 2024. Mas, nos últimos meses, os bombardeios aumentaram drasticamente. E a ideia, o raciocínio ali, é que isso é uma preparação do campo de batalha no Líbano para uma guerra com o Irã. Os israelenses estão tentando fazer o máximo possível no sul do Líbano para neutralizar o Hezbollah, tentando impedir que o Hezbollah consiga participar de uma guerra contra o Irã. Sabe, eu acho que os iemenitas, quero dizer, se eu tivesse $1 apostando $1, eu apostaria $1 que os iemenitas ou Ansar Allah vão se alinhar com o Irã, é claro. E isso cria um grande problema para a Marinha Americana, porque agora você tem adversários essencialmente em ambos os flancos, certo? Seja no Mar Vermelho ou no Mar da Arábia, saindo do norte do Golfo Pérsico, sabe? Quer dizer, tudo isso. E então você tem, novamente, como você disse, esse caso curioso, eu acho, dos estados do Golfo, as monarquias. O que eles vão fazer? Modus vivendi é a expressão que eu estava procurando antes. E eles têm, os Emirates, acho que eles têm a capacidade de enxergar um futuro com Israel como parceiros. Então eles não vão, sabe? Mas os sauditas, acho que deixaram claro para os americanos que eles não podem usar sua base aérea na Arábia Saudita. É por isso que me parece que a maioria das aeronaves americanas na região foi para a Jordânia. E sabe, os jordanianos vão ser os vassalos de Israel, como todo mundo sabe que eles essencialmente são. Você tem razão. Quer dizer, se você analisar ponto por ponto, é uma situação realmente complexa e perigosa.
com os turcos observando tudo de fora. The Turks sitting on the outside of this, and people have been following. E as pessoas que vêm acompanhando a região percebem cada vez mais essa conversa sobre essa relação entre Paquistão, Turquia e Arábia Saudita. E às vezes o Egito é incluído. Eu não quero chamar isso de aliança, mas é como uma relação. Então, para onde isso vai? E no que vai se transformar daqui a 5 anos? Certo. E se você for os turcos, eu já disse isso antes. Se você é a Turquia observando tudo isso, sabendo que realmente não pode se envolver porque, no fim das contas, você não quer lutar contra uma potência nuclear. Ok, então por que não conseguir uma bomba nuclear também? Quero dizer, o mesmo vale para os sauditas. Sabe, os sauditas vão dizer aos americanos, vocês não podem usar a base aérea deles. E eu estou especulando sobre isso, acho que é o caso. Mas sabe, em que momento os sauditas dizem fomos realmente humilhados aqui, ou talvez nem cheguem a tanto? Algo mais no sentido de precisamos de mais controle, precisamos ter mais voz nesses assuntos. Quero dizer, há todo tipo de coisa que pode surgir disso, em que a região seja completamente reorganizada. E novamente, como isso vai parecer, não sabemos. Mas acho que muito pouca coisa faria com que parecesse melhor do que está agora. E agora é uma tragédia. Now it's a tragedy. O que é óbvio, na minha opinião, é que Donald Trump não quer uma guerra contínua. E isso é, na minha opinião, de certo modo, inimaginável. Você não pode começar uma guerra e depois simplesmente encerrá-la rapidamente. Porque o Irã não é o Iraque, não é o Afeganistão, não é a Venezuela. É algo além disso, Matt. É preciso estar no Irã para sentir, para tocar, para entender. E eu não sei se isso está claro na mente do governo Trump. Se eles começarem, terão que permanecer na luta. Eles terão que ficar. Quer dizer, você tem que continuar. Se quiser alcançar seu objetivo de novamente promover uma mudança de regime, ou simplesmente uma guerra civil, vamos chamar assim, no Irã, você precisa continuar agitando as coisas. Vai ter que continuar em movimento. Mas isso é o oposto. Na minha opinião, isso não vai acontecer. Sim, quero dizer, é nisso que estamos entrando. Primeiro, as Forças Armadas dos Estados Unidos conseguem manter isso? Eles vão unificar os iranianos, Matt. Isso mesmo, exatamente. Exceto por aqueles que eles basicamente cooptaram, ou por aqueles com quem cruzaram o caminho. Como você sabe, separatistas curdos, assim como há separatistas curdos em todos os países em que estão. Quando falamos sobre o povo curdo, como você mencionou, muitos em nosso público realmente não sabem o que está acontecendo com eles. Temos 3 províncias com populações curdas. 2 delas não fazem parte do movimento curdo. Apenas uma, chamada Kurdistão, está ligada ao Komala, o grupo separatista curdo, que é considerado uma organização terrorista. Eles representam apenas uma pequena fração da sociedade no Kurdistão. Não são muito poderosos. Acho que, se você observar, mencionou os Baluchs, os curdos, e na província de Khuzistão, temos os árabes. In the state of Khuzestan, we have the Arabs. They're not that much, in the game. Eles não estão realmente nesse jogo, o jogo da separação. A única questão real seria o problema curdo, na minha opinião. Mesmo os Baluches não são um grande problema para os iranianos hoje. Seria apenas o Kurdistão. Pouco antes de chegarmos a este slide, soubemos que um dos principais líderes do Komala foi assassinado por drones fora do Irã. Sabe, é por isso que acho que isso não vai acontecer. Se eles estiverem partindo do pressuposto de que se atacarem, o povo iraniano vai sair às ruas dizendo vamos derrubar o governo, vamos derrubar tudo. Isso não vai acontecer, na minha opinião. Na minha humilde opinião, isso é ilusório. E acho que é isso que quero dizer com provocar. Eles vão ter que fazer tudo o que puderem, os americanos, para tentar manter isso em andamento, certo? Então você quer bombardear mais alvos para inspirar mais grupos a aparecerem, e sabe, é assim que as coisas são.
Quero dizer, o seu entendimento disso, Nima, está muito além de qualquer coisa que existe em Washington, D.C. Mas, na cabeça daqueles que estão em Washington, D.C., essa é a esperança. As pessoas entendem o que estou dizendo. Estou tentando falar sobre como eles veem a situação conforme eu os entendo, certamente não como eu a vejo. Mas essa ideia de que isso é possível, e que é isso que vamos fazer, e que se conseguirmos alcançar isso, sabe, bem, estou tentando... Bem, vamos voltar ao assunto. Well, let's just get back to. Yeah, yeah. Matt, I think Sim. Matt, acho que precisamos ter algum tipo de entendimento sobre qual seria o papel da Rússia e da China nesse caso. Você mencionou todas as regiões se opondo umas às outras, algumas com os Estados Unidos e Israel, outras com o Irã e algumas no meio. Elas não querem fazer parte disso, mas serão fortemente influenciadas e devastadas pela guerra. Mas como você vê? Onde você vê a Rússia e a China nisso? No caso todo. Quero dizer, elas não vão entrar em uma guerra. Well, I mean, they're not going to enter into a war. It's not going to look like Russia coming into Syria, right? Não vai ser como a Rússia entrando na Síria em 2015, ou quando quer que tenha sido, 2014, seja lá quando for. Acho que vai ser uma continuação do apoio político, apoio diplomático, apoio material onde for possível e, claro, apoio de inteligência onde puderem. Acho que os russos e os chineses vão observar. Eles querem aprender como lutar contra os americanos no futuro. Esta será uma oportunidade para eles. Mas acho que o ponto mais importante para os russos e os chineses é a ideia de que estão vendo um aliado ou um parceiro comercial importante, ou como quer que descrevam essas relações, sendo atacado, e não há nada que possam fazer a respeito. E certamente, como eu disse, há coisas que eles podem fazer, mas nada de peso significativo. Nem os russos, nem os chineses têm a capacidade expedicionária para ir até o Golfo Pérsico e enfrentar os americanos. E acho que é aí que a questão se resume para os chineses, especialmente quando se leva em conta a apreensão de navios vindos da Venezuela, navios que tinham contratos com os chineses, certo? Quero dizer, essa ideia de que os americanos estão cometendo atos de pirataria contra seus navios, essencialmente, navios carregados de petróleo com destino a portos chineses, e que eles não podem fazer nada a respeito. Então, acredito que isso leva a conversas em Pequim, do tipo, o que vamos fazer sobre isso? Se alguém acha que isso vai acabar, que essa será a última vez que os americanos fazem algo assim, tá louco. Quer dizer, esse é um dos piores aspectos do sequestro de Maduro. O quanto isso provavelmente encorajou Donald Trump, J.D. Vance, Pete Hegseth, Marco Rubio e todos os outros criminosos, certo? Essa ideia de uau, somos imparáveis, a confiança que isso inspirou neles. Vamos esquecer o fato de que há um ano os outros estavam expulsando nossa marinha do Mar Vermelho. Vamos esquecer isso, certo? Mas sabe, essa ideia de que poderíamos fazer algo assim, quer dizer, os chineses e os russos. Mas acho que principalmente os chineses precisam entender isso como um ponto de inflexão para eles, em termos de como querem seguir em frente, com o entendimento de que os Estados Unidos não vão parar e que capacidades eles precisam introduzir que lhes permitam desafiar isso. E eu sei que os chineses estão construindo mais porta-aviões e coisas do tipo. Mas eu acho que para os chineses, a ideia de que vamos entrar em algum tipo de situação parecida com a Batalha de Midway com os americanos, não é isso que eles estão pensando. Acho que os chineses estão buscando alternativas para tornar esse tipo de coisa impossível no futuro. E agora começamos a falar sobre a reorganização do mundo monetário e econômico, certo? O impulso por alternativas ao sistema americano para que as consequências de os americanos realizarem ações como essa sejam catastróficas. Os americanos ficariam de fora de uma ordem de comércio internacional, uma ordem econômica ou monetária internacional, que, por exemplo, desvalorizaria a moeda, desvalorizaria o dólar americano. And then all of a sudden, a nation of importers
E então, de repente, uma nação de importadores está enfrentando uma inflação de 10 a 15%, porque o dólar caiu tanto. Certo? Quero dizer, acho que é esse tipo de coisa que os chineses estão tentando entender. Como fazer o sistema, fazer a ordem mundial, de modo que os americanos não possam agir com tanta impunidade. Sabe, certamente pode haver uma dimensão militar aí. Como eu disse, sei que eles estão expandindo suas forças. Mas essa ideia de assistir a tudo isso e não poder fazer nada a respeito, semelhante ao que eu disse sobre os sauditas e os turcos, observando o que acontece na região e não tendo voz nisso, que o máximo que os sauditas podem fazer é dizer aos americanos que eles não podem usar sua base aérea. E nem tenho total certeza disso. Sabe? Quero dizer, os turcos têm um histórico disso, certo? Os turcos viram os Estados Unidos invadirem o Iraque há 23 anos e disseram aos americanos: vocês não podem invadir o norte do Iraque a partir da Turquia. E isso foi o máximo que puderam fazer. Depois, tiveram que ficar ali e assistir àquela catástrofe. E, claro, a tudo que veio dela. Então, sabe, para os chineses e os russos, isso é mais uma lição de que precisam redobrar seus esforços. Quero dizer, não é que eles não estejam fazendo nada, mas a urgência do projeto deles, de refazer a ordem mundial, precisa seguir um caminho mais rápido. Sim, acho que a China seria fortemente afetada pela guerra, porque perdeu a Venezuela. 6% do petróleo que ia para a China se foi. Eles não vão mais receber esses 6% da Venezuela. O Irã está enviando 30%. Se eles perderem o Irã também, junto com a Venezuela, isso representa 36%. E seria um grande golpe para a economia chinesa. E isso sem nem considerar a nova Rota da Seda, a iniciativa do Cinturão e Rota, e todos esses projetos que eles estão desenvolvendo. A Rússia também tem muito a perder, geopoliticamente, com o que está acontecendo no Irã, porque todo o Cáucaso do Sul, onde eles vêm competindo, tudo o que estão fazendo ali, com a Geórgia, com a Ucrânia em queda, tudo isso será desestabilizado por qualquer grande mudança que ocorra no Irã. E esses são grandes problemas, Nguyen. E tenho certeza de que os governos da China e da Rússia estavam pensando nisso. Eles estavam conversando sobre isso. Estão em constante colaboração com os iranianos. É por isso que, para mim, como você mencionou, simplesmente não consigo imaginar a Rússia e a China participando fisicamente de uma guerra contra os Estados Unidos ou Israel. Mas o que mais eles podem fazer? Ainda é um mistério para mim, porque eles têm muito a oferecer. E vimos no ano passado que, mais uma vez, as pessoas estavam erradas sobre isso. Havia essa suposição de que existia uma enorme cooperação militar entre o Irã e a Rússia, e simplesmente não era o caso. Então a ideia de que isso de alguma forma aumentou no último ano é possível. Mas veja, digamos que os russos tenham vendido ou fornecido mísseis de defesa aérea S-400 aos iranianos. Leva muito tempo para integrá-los ao seu sistema. Leva muito tempo para treinar o pessoal, para posicioná-los, para construir a rede de defesa aérea ao redor deles. Então, mesmo que tenha havido alguma mudança nesse sentido, não sei se isso faria diferença neste momento. I don't know if it would matter at this point. When you talk about, say, the oil, I think that's such a great. Sabe, quando você fala sobre o petróleo, acho que esse é um ótimo assunto para discutir. Digamos que a China perca 30% do petróleo que recebe do Irã. Bem, outra coisa é que os iranianos fizeram recentemente uma demonstração, na verdade ontem, em que fecharam o Estreito de Hormuz. E a forma como fariam isso na realidade seria com minas navais, porque se usassem navios, os Estados Unidos os destruiriam. Mas se você colocar muitas minas navais ali, o Estreito de Hormuz fica fechado. Cerca de 1/3 do tráfego marítimo mundial de petróleo e gás passa pelo Estreito de Hormuz. Então não seriam apenas os chineses que sofreriam, seria o mundo inteiro. Sabe, nesse ponto começamos a ver coisas como a marinha chinesa em expansão, marcando mais presença.
E eu disse que eles não vão confrontar os americanos. E não vão mesmo. Não vai ser a Batalha de Midway, nem nada parecido. Mas essa ideia de que a marinha chinesa começa a ajudar os russos a escoltar seus petroleiros, essa frota fantasma ou frota sombria, ou seja lá como chamam, sabe, você começa a ver aqueles 1.500 ou 2.000 navios, ou seja, qual for o número que o Wall Street Journal menciona. E agora os navios de guerra chineses estão ajudando esses navios a fazer comboio. Quer dizer, o que normalmente ocorre, certo? And then what happens when something occurs, right? And this is everything I'm saying is just what occurred. E isso é, tudo o que estou dizendo é apenas o que aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial, atravessando o Atlântico, sabe? Quero dizer, então sim, há todos os tipos de caminhos que isso pode seguir, em que talvez não leve a uma Terceira Guerra Mundial, mas coloca o mundo em uma posição em que uma Terceira Guerra Mundial se torna cada vez mais provável, onde o confronto entre os americanos e os europeus, inclui Israel nisso, e os russos e os chineses, seus aliados, e cada vez mais outras nações que estão sentindo os efeitos dos americanos, sabe, suas sanções econômicas, então potencialmente também as consequências desta guerra, como temos falado, de como ela poderia se espalhar por fronteiras, sabe, quero dizer, então sim. I lost your voice, Matt. It seems that you're mute. Perdi sua voz, Matt. Parece que você está no mudo. Você está no mudo. Pode tocar no botão logo abaixo. Parece que seu microfone... Isso, você voltou. Você voltou. Right below. It seems that your mic... Yeah, you're back. You're back. Okay, yeah. You know what? I don't know what happened. Just Ok, sabe de uma coisa? Eu não sei o que aconteceu. Isso é só um parêntese, mas meu celular estava aqui do meu lado e de repente a tela acendeu como se tivesse se conectado ao meu computador. Então acho que foi isso. Mas enfim, quer dizer, nada é simples. Tudo é complexo nisso, sabe? E de novo, como estávamos dizendo, as lições para os russos e os chineses e para muitas outras nações acho que são claras para eles. Precisamos colocar a casa em ordem. Não estou dizendo que eles já não estejam fazendo isso, mas isso meio que reforça o ponto para eles. Isn't that amazing, Matt, that Não é incrível, Matt, que o Netanyahu, que nem é tão popular em Israel, conseguiu levar essa situação para o mundo todo? E estamos falando de mudanças enormes, colossais, de confrontos e guerras acontecendo por causa de Israel. 9 milhões de pessoas, certo? because of Israel? Yeah, Unbelievable. 9 million people, right? I mean, Unbelievable. but you know, Quer dizer, mas você sabe, isso por si só já daria um programa inteiro. Discutir a relação entre Israel e os Estados Unidos e como chegamos até aqui. Mas quero dizer, essa é a realidade. E é exatamente esse tipo de coisa que os homens que venceram a Segunda Guerra Mundial, os soviéticos e os americanos, e os britânicos em certa medida, tentavam evitar com o sistema das Nações Unidas. Eles queriam criar algo que não permitisse esse tipo de guerra, esse mundo em que vivemos agora. E claro, isso, fracassou, principalmente por causa dos americanos. because of the Americans, mostly because of the Americans. And so now we're at this place where, yeah, you have all these. Então agora estamos nesse ponto em que sim, há todas essas possibilidades, todas essas condições que podem florescer em coisas inimagináveis, mas elas se tornam realidade, porque nós as tornamos realidade. E sim, como eu estava dizendo, essa ideia de a marinha chinesa escoltar petroleiros russos é algo tão enlouquecedor, porque acho que as pessoas estão percebendo que os russos agora estão dizendo, ei, vamos começar a apreender. Eles não disseram isso abertamente, mas mencionaram que estão considerando a possibilidade de precisar apreender navios europeus. Sabe, para onde isso vai? Yeah, it's all madness, yeah. É uma loucura total, sim. Muito obrigado, Matthew, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. Eu Benimal Khorshid.